A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou comentar agora a lição número 6 da revista de adultos da CPAD do quarto trimestre do ano 2019, a lição que traz como título A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Isso mesmo, Saul foi o primeiro rei da nação que Deus formou, a nação de Israel que Deus formou com um propósito muito bem definidos ali, e a gente sabe que esse rei aqui, o primeiro rei, foi rejeitado. Isso, até mesmo um leitor que está lendo Samuel pela primeira vez, ele já consegue perceber que Saul não é o rei que Deus queria. Não é o rei segundo o coração de Deus. Não é o rei que tinha um coração quebrantado. A gente consegue observar isso na vida de Saul, né, ali na sua escolha, já consegue perceber algumas coisas que ele de fato não é um bom líder. E aí a gente já começa a perceber que esse rei é um rei, perceber não, está muito claro no livro, que Saul é um rei que o povo desejou. Saul é um rei que o povo pediu, o rei que segundo as outras nações. Então, o que a gente percebe é que de fato ia chegar um momento, quem está lendo o livro pela primeira vez começa a perceber que vai chegar o momento em que Deus vai mostrar de fato que Saul não é um bom líder, né? Isso vai ficar muito evidente, vai ficar muito claro, né? E aí a gente percebe que esse momento chega no capítulo 13 e repete no capítulo 15. Então tem dois momentos que Deus mostra que ele se arrependeu, ou seja, que Deus mudou de ideia, né, numa linguagem humana. A gente vai falar disso mais na frente, essa questão do arrependimento de Deus, né, o que isso significa, mas que Deus de fato mudou de ideia com relação a Saul, porque Saul não foi um bom rei e Deus já estava preparando um novo rei para a nação de Israel. Então isso aqui é um pequeno resumo dessa lição. Você que está acompanhando essa lição com a gente aqui, ou em outro canal, ou simplesmente lendo a revista, já está por dentro do assunto, desenvolvimento do livro de Samuel. A gente sabe que o objetivo aqui mais na frente, Samuel, é fazer um contraste entre Saul e Davi. Então a gente está vendo primeiro essa questão de Saul, esse rei que é desobediente, e depois com um rei que será um rei obediente, que é o rei Davi. Eu estou falando será porque a gente ainda vai estudar, mas olhando para a história ele foi, né? Um rei obediente, e Saul foi um rei desobediente. Então o propósito aqui do escritor desse livro é mostrar esse contraste. E nós estamos estudando aqui, detalhe por detalhe, para entender melhor essa história e aplicar na nossa vida. Tem muita lição aqui, né, a prática para a nossa vida, e eu tenho certeza absoluta que essa aula vai ser uma bênção. Você está sendo uma bênção para a minha vida. Eu procuro estudar não somente para ensinar, mas para viver, e falou de obediência, tocou muito no meu coração essa lição. Antes de começar aqui a aula, eu quero só dar um aviso para os irmãos que eu estive na conferência da Escola Bíblica Dominical, promovido pela CPAD, em Belém do Pará. O EBD em Foco esteve presente lá. Quem tem meu WhatsApp acompanhou as postagens, recebeu algumas mensagens. Eu tenho postado, eu sou muito ruim de rede social, mas eu postei também no YouTube o resumo de algumas palestras. Ainda vou continuar postando esses resumos, porque foi muito bom mesmo, muito bom, foi maravilhoso, aprendi muito. E eu tenho esse problema entre aspas, de aprender as coisas e não ficar comigo, passar para os outros. Então, por isso que eu estou pegando, eu resumi algumas palestras e vou continuar resumindo as outras que eu não resumi ainda. Foram várias palestras e eu quero ter esse conteúdo todo aí para você acompanhar, né, para você aprender também. E uma coisa muito interessante que aconteceu lá foi que eu encontrei o escritor da lição de adultos, que é o pastor Osiel Gomes. Esse pastor aqui, gente, ele é uma pessoa maravilhosa, muito gente boa. Eu aconselho você seguir ele nas redes sociais, procurar vídeos dele, muito bom mesmo. Fiz uma entrevista com ele e nessa entrevista ele deu algumas dicas, né, falando como ele escreveu o assunto, como que deve estudar, como fazer aplicações práticas. Ele falou tanto dele em si, na escolha da questão da escrita da lição, como também para o professor da EBD, como que o professor da EBD deve estudar, deve ler primeiro a revista ou livro de apoio.
como fazer aplicações práticas, o Antigo Testamento é relevante para nós. Ele tratou dessas questões, uma entrevista rápida, mas muito profunda, tá aí no canal do YouTube, você pode procurar. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui no site ou estiver ouvindo o áudio, depois você entra no YouTube e procura lá o canal do EBD em Foco, que você vai ver a entrevista com o pastor Zé Gomes, muito boa mesmo a entrevista, recomendo você assistir e compartilhar com seus amigos. Foi uma bênção essa conferência e eu fiz de tudo, né, para extrair o máximo ali, para me capacitar como professor da EBD e transmitir também para você, que é ouvinte do EBD em Foco, o melhor conteúdo. Então vamos começar aqui. O textuário diz o seguinte: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15, 23. Verdade prática: ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Então a gente vai falar disso aqui. Rebeldia. Será que o crente rebelde ele é crente de verdade? Será que o crente desobediente ele está cumprindo aí o seu propósito de cristão, de crente de verdade? Então a gente vai refletir sobre esses temas aqui e eu espero que você seja edificado, assim como eu fui. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel 15, 17 a 28, mas na lição o escritor abordou também o capítulo 13. Então a gente vai ver os dois, o capítulo 15 e o capítulo 13. Não ficou muito claro na escrita da lição, e aí por isso que algumas pessoas podem se confundir, achar que é a mesma situação, e não é. Então por isso que eu recomendo você ler o capítulo 13, 14 e 15, para você entender o contexto da lição, tá? 1 Samuel 13, 14 e 15. Dever de casa, sente e leia aí na sua Bíblia para você entender o contexto. Eu vou pular a leitura para a gente ganhar tempo aqui, porque essa leitura você vai fazer com calma aí. Introdução. Nesta lição, trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. A gente vai falar desse tema aqui. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. A gente vai explorar esse versículo também dentro da lição, Oséias 4,16, figura de linguagem que é usada na Bíblia, comparando Israel a uma vaca rebelde. Se você estiver assistindo o vídeo, pelo áudio não vai dar para ver, mas pelo vídeo dá para ver uma vaca em cima do telhado, né? Então aqui, para que mais rebelde do que isso aqui? E Israel foi comparado com uma vaca rebelde por causa justamente das atitudes que a nação tinha diante de Deus. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. Arão será recolhido a seu povo porque não entrará na terra que tenho dado aos seus filhos aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem nas águas de Meribá. Números 20, 24. Então aqui a gente observa, por exemplo, que Arão não entrou na terra prometida por causa de uma rebeldia. Então a rebeldia ela traz consequências. Citei apenas essa passagem aqui, mas tem várias passagens bíblicas e deixa bem claro que a rebeldia traz consequências ruins. A gente perde muitas bênçãos de Deus por causa da rebeldia. É isso o que estudaremos aqui, tomando como exemplo Saul, o primeiro rei de Israel. Para quem acha que o Antigo Testamento não tem aplicações, vai se surpreender nessa aula, porque tem sim muitas aplicações. O comportamento daquelas pessoas mostra que elas eram pessoas de carne e osso como nós, que viviam ali diante de situações complicadas, complexas, mesmo assim elas confiaram em Deus. Aquelas que confiaram em Deus, que foram obedientes a Deus, foram abençoadas, e aquelas que não confiaram, que foram rebeldes, tiveram problemas sérios na vida deles, perderam muitas bênçãos. Então isso aplica diretamente na nossa vida. Primeiro tópico, definição de rebeldia. O conceito. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. Alguém rebelde é alguém que é resistente, que está ali resistindo a uma ordem, a algo muito explícito dizendo o que tem que ser feito, e essa pessoa resiste àquilo. É opor-se a uma autoridade. Então tem aqui um exemplo na imagem, você pode observar um filho opondo-se ao pai.
Então o pai tem uma autoridade sobre o filho e o filho está sendo o quê? Rebelde. Então alguém que é rebelde é alguém que oferece uma resistência, um ato, algo prático, uma atitude que a pessoa tem, né, diante de uma autoridade. Isso é ser rebelde. Na Bíblia há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebelião. Isso em várias circunstâncias da vida, seja contra Deus, seja contra os pais, ou seja contra os líderes. A gente, toda vez que nós nos batemos de frente, não, assim, não vou dizer discordar, porque há um certo pensamento que você não pode discordar de um líder. Discordar é uma coisa, ser rebelde é outra. Tem que ter um pouco de cuidado com isso também, tem gente que exagera demais. Tem gente que fala assim, o irmão fulano sempre discorda do pastor, é um rebelde. Não. Uma coisa é você discordar, ter opiniões diferentes. Uma equipe funciona assim. Agora, quando se fala, eu estou falando no âmbito humano. Agora, ser um rebelde é você ter uma ordem a ser seguida e você não seguir aquela ordem de forma deliberada, de forma consciente. Você sabe o que tem que ser feito, sabe que aquilo é o certo, o seu líder já decidiu aquilo, todo mundo já decidiu e você faz totalmente o contrário. Você está sendo rebelde. Então, a gente, em relação a Deus, eu nem vou entrar em muitos detalhes também, que é um tema muito polêmico. Será que eu posso discordar de Deus? Que Deus já está em um outro nível, Ele já sabe exatamente o que Ele quer para nós. No âmbito da liderança, é uma coisa, diante de Deus já é outra coisa totalmente diferente. No entanto, a gente vai abordar aqui nos dois aspectos. A gente sabe que, principalmente aqui, claro, na lição, a gente vai abordar de forma mais profunda com relação a Deus. O que é ser rebelde, o que é ser rebelde diante de Deus, né? Como trata essa questão da rebeldia e da obediência. Então vamos lá. O aspecto bíblico. Vamos falar do aspecto bíblico dessa questão da rebeldia. Algumas passagens no Antigo Testamento que apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes que escolheram mal para desenvolver uma vida de pecado. Então a Bíblia vai comparar aqui a Israel como filho ou filha, dependendo do contexto, mas com uma linguagem figurada. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Jeremias 3:22. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nesta terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Jeremias 31:22. Então aqui a gente tem um versículo que fala filho, outro que fala filha. Mas por causa da rebeldia, da desobediência do povo em seguir a ordem divina, que eram os mandamentos de Deus. Eles tinham os mandamentos, tinham que seguir os mandamentos e não seguiam, e por isso eles se tornavam rebeldes, porque estavam ali, né, discordando daquilo que Deus queria para a vida deles, do propósito de Deus. No livro de Oséias, Israel é comparado a uma vaca rebelde, uma linguagem campestre em que o fazendeiro realça a rebeldia do animal. Os israelitas são rebeldes como bezerro indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Oséias 4:16. A gente olha para essa passagem aqui de Oséias e quem já trabalhou com gado, já mexeu com gado, sabe o que está falando, porque quando tem uma bezerra, uma novilha que é indomável, ela sai correndo, ela quebra a cerca, ela pula por cima do curral, ela passa por cima de tudo, ela não tem nada que segura ela. Se você não viu ainda, procure um vídeo na internet, coloca aí gado Nelore, né? Gado Nelore, que você vai ver aí alguns gados aí que você vai ver. O Nelore é um dos mais terríveis, né? Que sai pulando cerca, quebra tudo. Então é uma figura de linguagem que Oséias usou aqui, claro, inspirado pelo Espírito Santo, para comparar aquela nação, a nação de Israel, que mesmo sabendo o que tinha que fazer, mesmo sabendo a lei, mesmo tendo tudo na mão, andava adorando outros ídolos. Pecava contra Deus de forma deliberada. E isso é muito parecido com os dias de hoje. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos tudo que nós devemos fazer nas nossas mãos. Hoje todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Coloco todo mundo aqui no nosso contexto, né? Excluindo alguns países que é fechado para o evangelho, mas no nosso contexto nós temos acesso à palavra, sabemos o que deveríamos fazer e não fazemos.
Não fazemos. Por quê? Porque somos rebeldes. A gente fala de Israel, mas nós também somos rebeldes. Nós também erramos, nós também pecamos, mesmo sabendo o que devemos fazer. Então isso aqui é um alerta para todos os crentes, é uma mensagem para crente. Devemos ser fiéis a Deus, obedientes à sua palavra e não rebeldes como Israel foi. Dessa forma, no Antigo Testamento, rebeldia é um servo de Deus vivendo nas práticas pecaminosas, incluindo também a adoração aos ídolos. Olha só a definição de rebeldia. A rebeldia tem a ver com servo de Deus, aquele que conhece a verdade. O cristão não pode viver na prática da rebeldia. Não faz sentido alguém que se diz crente, que está lá orando, buscando a presença de Deus, e depois está no pecado, está totalmente desobedecendo a ordem divina. Aqui a gente pode enfatizar muitas outras coisas em relação a essa questão da obediência. Às vezes a gente está lá na igreja orando, jejuando, mas não ama o próximo. A gente está na igreja querendo ser espiritual, né, mas maltrata a esposa, ou a esposa maltrata o esposo. Aí Pedro vai lá e fala que as orações não são ouvidas. O casal que não respeita um ao outro, que está brigado, a oração não é ouvida. Então a gente observa muitas coisas que a gente falha, querendo ser espiritual, mas ao mesmo tempo, né, desprezando coisas mínimas no dia a dia, né, e fica muito claro, a Bíblia diz, né, que para Deus nos perdoar, nós primeiro temos que perdoar o próximo. Então não adianta querer pedir perdão para Deus se você não perdoa o seu irmão. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa colocar em prática. Visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. A gente observa aqui que fica muito claro que quem está em Cristo é uma nova criatura. Praticar a rebeldia é o mesmo que chamar a velha natureza para que reine outra vez. Então, o crente que está querendo praticar rebeldia, ele está querendo voltar àquela velha vida. Um pastor amigo meu falava que era como se fosse um zumbi. Um zumbi é um morto, alguém que está morto, mas está procurando, né, comer, né, carne e tal, né? Então o zumbi, eu não sou muito fã de zumbi, eu não assisto filme de zumbi, eu sou meio fraco nessa parte. Mas o crente, ele é morto para o pecado. Se ele é morto para o pecado, quando ele quer praticar o pecado, é como se fosse um zumbi, um morto, né? Pecado, né? O zumbi querendo carne e o crente é querendo pecado. É justamente nesse sentido. Ele morreu para o pecado, não faz mais sentido querer viver no pecado. Eu não estou falando aqui do pecado ocasional, de um deslize, porque isso acontece. Nós ainda temos a natureza pecaminosa e erramos e falhamos. Mas querer viver na prática do pecado como um hábito, isso aí já está totalmente sem sentido. Paulo fala, né? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Romanos 6,12. Morreu para o pecado, não tem mais domínio sobre nós. O cristão e a rebelião. A Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades. Romanos 13:1 fala: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, como cidadãos, nós temos que respeitar as autoridades, porque sabemos que foi Deus que constituiu. Isso aí é muito claro, está muito claro nas Escrituras. Jamais ser insubmisso, rebelar-se, mas tendo como dever orar por elas. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. 1 Timóteo 2:1 e 2. Nós devemos orar por nossas autoridades governamentais, mesmo que você não tenha votado nela, mesmo que nós não tenhamos, não gostemos, eu não gosto do presidente, não gosto daquele deputado, não gosto, mas a Bíblia manda orar pelas autoridades. O cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação aos princípios bíblicos. Olha só, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Isso aqui abre uma brecha para nós
nos rebelarmos contra as autoridades. Aí entra essa questão, o crente pode participar de uma manifestação, ir para a rua, levantar bandeira, fazer, né, estar no meio das manifestações políticas. Existe um respaldo bíblico para isso, com relação às autoridades, ser contra, rebelar-se contra uma autoridade, visto que a própria Bíblia manda nós nos submetermos à autoridade. Aí entra essa questão, se a autoridade que está ali no comando, ela coloca em risco as questões dos direitos humanos, coloca em risco algumas questões muito relacionadas à justiça humana e também à justiça divina. Por exemplo, só para citar um exemplo, está até no livro de apoio do pastor Ziel Gomes, ele cita Martin Luther King, um pastor batista que fez um grande movimento na década de 60, se eu não me engano, contra a opressão sofrida pelos negros norte-americanos. Não tinha mais ali a escravidão, né? Já tinha acabado a escravidão, mas os negros eram discriminados oficialmente. A própria lei dizia que o negro deveria entrar pela porta do fundo do ônibus. Se tinha uma festa no local oficial do governo, o negro tinha que entrar pela porta do fundo. Eu assisti um filme recentemente, o nome do filme, se eu não me engano, é Race, conta a história de um corredor norte-americano que participa das Olimpíadas e mesmo depois de ganhar medalha de ouro, 4 medalhas de ouro, sendo reconhecido, ele foi para uma festa onde ele era o homenageado e ele teve que entrar pela porta dos fundos, porque ele era negro. Então essa era a lei norte-americana. Martin Luther King foi lá e combateu isso. Então ele fez uma grande revolução nesse sentido. Ele não quebrou os princípios bíblicos, porque a autoridade estava andando da forma errada. A autoridade violou os princípios bíblicos. Aí dessa forma, sim, ele tinha essa autorização para fazer esse tipo de rebelião. Então participar de um ato dessa forma, a gente tem que ter muita sabedoria, né, para não fazer ataques com palavras indecorosas. É muito vergonhoso um crente estar numa manifestação com um cartaz xingando alguém, isso não faz sentido. Montinhos de exposições em redes sociais, também temos que ter muito cuidado com postagem em redes sociais, né, ofender alguém por redes sociais, ofender as autoridades por redes sociais, isso também é pecado. Tem gente que acha porque está na rede social, pode xingar, pode falar mal, é pecado também, entra na questão da desobediência, da rebelião, que também caracteriza como pecado. O Antigo Testamento mostra que os 3 amigos de Daniel, né, se sujeitaram à ordem do rei, sendo preparados para lançar na fornalha. Mesmo assim eles não falaram palavras ofensivas, né? Eles falaram: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Eles não ofenderam. Daniel 3,16, só lê o capítulo 3 de Daniel que você vai entender melhor a história. Eles, mesmo sendo jogados na fornalha, se submeteram à autoridade. O verdadeiro cristão mede bem as palavras, pois sabe que disso depende da sua vida espiritual. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Mateus 12:37. Encerro aqui o tópico 1, peço desculpas se ficou um pouco longo, mas eu tinha que abordar esses temas de forma mais detalhada. Agora vamos entrar no tópico 2, a rebelião de Saul. Saul não cumpria com a ordem divina. Olha só a rebelião dele contra Deus. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou que Saul matasse os amalequitas, capítulo 15. Como eu falei, a gente vai tratar do capítulo 15 e 13. No capítulo 15, Deus chamou Saul através de Samuel e mandou ele guerrear contra os amalequitas, porque ali o pecado deles já estava completo, a medida do pecado deles já estava completo. Eram povos pecadores. Lembrem-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Deuteronômio 25, 17 e 18. Os amalequitas eram povos perversos, era um povo perverso, colocar assim, né? Um povo perverso. Eles maltratavam. Então, assim, pode ser algo muito radical Deus mandar exterminar toda uma nação, todo um povo, um genocídio. É radical. Muitos têm dificuldades com isso na Bíblia e realmente é algo complicado. Às vezes nós que somos crentes recebemos muitas críticas por causa desse tipo de ordem divina de exterminar um povo por completo. Mas aqui Deus está
executando um juízo sobre uma nação perversa. Querendo ou não, aquela nação tinha que pagar pelo erro que eles tinham cometido no passado e continuavam cometendo. De certa forma, naquela época, era a maneira que Deus tinha para executar esse juízo. Israel foi colocado como juiz de Deus sobre a terra e a guerra era um meio. Infelizmente, era assim que acontecia. A gente não pode questionar porque fazia parte daquela época, daquele contexto. Se os israelitas não exterminassem os amalequitas, eles é que seriam exterminados, porque os amalequitas iam partir para cima. Não somente amalequitas, como os filisteus, amorreus, daqueles povos lá, daquela região. Então era guerra mesmo. Se eles não guerreassem, eles seriam exterminados. Se isso era possível? Sim. O reino do norte, quando Israel se separa, fica as tribos do norte e as tribos do sul, o reino do norte é exterminado, é destruído, é levado para o cativeiro e acaba. Então isso acontecia naquela época. Por esse motivo, o contexto da época permitia esse tipo de ordem divina de exterminar todos os povos. Então essa ordem divina era justamente para que o mal não se espalhasse cada vez mais. Entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado, pois não se tratava de uma guerra qualquer. Naquela época, quando tinha guerra, geralmente matava-se os homens e poupava as mulheres, as crianças e os animais. No entanto, nessa guerra aqui, Deus mandou exterminar todos, homens, mulheres, crianças e animais, não sobrar nada, porque realmente era um juízo de Deus sendo executado de forma severa. No entanto, isso não aconteceu, né? Tinha uma liberação para aquilo que não poderia ser queimado. Ouro, prata, ferro, tudo isso seria consagrado a Deus. Mas Saul não obedeceu à ordem divina. Saul, ele juntamente ali com os seus 200.000 homens das 11 tribos, mais 10.000 de Judá, não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do rei Agag. Então eles pegaram o rei e o rebanho. Isso por quê? Porque o exército de Saul, o próprio povo do exército falou com Saul: não, Saul, não vamos matar os animais, vamos ficar com eles. Vamos dizer para Samuel que é para fazer sacrifício. Olha só, a fraqueza do rei Saul. Saul, desde o início, ele já mostra essa fraqueza. Quando você vai ler a história de Saul lá no começo, que ele está com o seu servo procurando as jumentas do seu pai, quem parece que manda nele é o servo. É o servo de Saul que fala: vamos procurar o profeta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Saul já tinha desistido de procurar as jumentas. Ele só continua porque o seu servo fala para ele procurar. Então, desde o início, Saul já mostra que é um líder fraco. E quando chega aqui, ele se deixa ser dominado, pode-se dizer assim, pelo exército, porque ele começa a governar para o povo, seguindo os desejos do povo e não o que Deus ordenou para ele. E aí Deus se arrepende, né, em relação a Saul. Deus se arrependeu em relação a Saul. Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. 1 Samuel 15, 11. A palavra arrepender-se do hebraico, nasham, sentir profundamente, lamentar. Aqui tem gente que entra no questionamento também: Deus se arrepende, significa que Deus pecou? Não. O arrependimento aqui é explicado pelo autor, referindo-se à pessoa de Deus, pode ser compreendido como uma mudança em relação à pessoa de Saul. É uma linguagem humana para que nós possamos entender o que Deus sentiu em relação a Saul ser escolhido como rei. O que Deus sentiu? Deus percebeu que de fato Saul não era um rei que fazia a sua vontade. Então Deus arrependeu-se, Deus mudou de ideia com relação a Saul. E Saul agora não tinha mais a aprovação divina. É uma maneira de nós entendermos, usar a linguagem arrepender. A linguagem humana para que nós possamos entender uma mudança de atitude em relação a Deus. Deus não tolera o pecado e dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo. Deus não poderia fazer isso. Deus não podia deixar
que Saul, sendo desobediente, sendo totalmente um homem totalmente assim alheio às coisas espirituais, estivesse na frente do seu povo, o povo escolhido que Deus tinha tantos planos. Por esse motivo, Deus se arrepende, Deus muda de ideia com relação a Saul. O prazer de Deus não está em sacrifício, mas na obediência do ser humano à sua palavra. Aqui entra essa questão, porque Saul veio com aquela desculpa esfarrapada. Não, Samuel, a gente poupou os animais para fazer o sacrifício. Então ele estava com aquela mentalidade errada, uma mentalidade pagã de que o ritual religioso é mais importante do que a obediência. Porque para os pagãos, adorar a Deus era simplesmente cumprir um ritual religioso, fazer um sacrifício, fazer um jejum, fazer orações, se autoflagelar. Era assim que os pagãos faziam. Em relação à obediência, eles não tinham nenhum padrão moral para seguir. Já o Deus de Israel, o Deus Yahvé, é totalmente diferente dos deuses pagãos, que nem sequer existiam. Aqueles deuses só existiam a imagem deles lá, mas eles de fato não existiam. O que o Deus Yahvé exigia era obediência. A obediência está acima do ritual religioso. Isso que Saul não tinha entendido ainda. Saul estava querendo seguir os padrões ali dos outros reis, de outros povos pagãos, de outros deuses que adoravam outros deuses. E Samuel veio deixar bem claro para ele: olha, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Então a obediência está no nível muito maior e é isso que Deus exige de nós. Às vezes nós estamos preocupados com o ritual religioso, ir para a igreja, orar, ler a Bíblia. Tudo isso é muito importante. Mas se você está fazendo tudo isso, se você não ama o próximo, se você não ajuda o necessitado, se você não respeita o seu cônjuge, não está valendo de nada. Tudo que você faz não vale de nada. Porque eu dou o dízimo e tal, eu faço isso e aquilo. Mas se você não ama o próximo como a ti mesmo, não vale de nada. O próprio Jesus falou, antes de dar a tua oferta, reconcilia primeiro com o teu próximo, depois tu vai lá e dá a oferta. Por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer do seu povo obediência. O que o salmista disse: comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferecer a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Oferece a Deus, melhor dizendo, oferece a Deus sacrifício de louvor, de gratidão. Seja grato a Deus pelo que Ele fez por tua vida e paga os teus votos. Seja obediente a Deus. Isso é muito melhor do que o ritual religioso. A rebelião como pecado de feitiçaria. Olha só o nível que Saul chegou. Isso aplica a nós também. Ser rebelde, rebelião contra Deus, chega a ser comparado ao pecado de feitiçaria. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. 1 Samuel 15, 23. Olha só, essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lançamento de sorte. Coisa lá totalmente condenada por Deus. Nesse tipo de feitiçaria, lançar sorte. Na época eles cortavam às vezes animais, olhavam as tripas dos animais para prever o futuro. Ou então olhava as estrelas, a questão da astrologia. Infelizmente, até hoje tem crente que não sai de casa se não lê o horóscopo. Fala sério, isso não existe. Isso está no mesmo nível da feitiçaria. E a idolatria refere-se ao engano de um ídolo demonstrado na arrogância de quem pratica idolatria. Naquela época e nos dias de hoje, a idolatria está relacionada à questão de uma imagem, de escultura, confiar numa imagem, orar a uma imagem, adorar uma imagem. No entanto, idolatria também consiste em você colocar algo acima de Deus. Qualquer coisa que você coloca acima de Deus já consiste em idolatria. Então aqui é comparado, a rebelião é comparado a esses pecados. No texto está claro que as expressões falam de apostasias, ou seja, alguém que se afasta de Deus. Um diz respeito da negação da autoridade divina. Então uma dessas palavras está negando
a autoridade divina. Mas a Bíblia diz, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18, palavra de Jesus, que é Deus também, né? O próprio Deus aqui falando, toda a autoridade é me dada nos céus e na terra. Então, buscar qualquer tipo de feitiçaria, horóscopo, você está querendo colocar outra coisa acima da autoridade divina. Isso não existe. A outra fala de reconhecer outros poderes acima de Deus. Quando você se torna idólatra, você está colocando Deus em segundo lugar e outra coisa em primeiro lugar. E isso também é pecado, porque a Bíblia diz que só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, duas vezes, né? Isso aqui já é um contexto de Reis, ali que não existe outro Deus. 1 Reis 18:39. Não existe outro Deus, somente Ele é o Senhor. O profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifícios a Deus quando se quebra um de seus mandamentos por desobediência deliberada. Então ele quebrou os mandamentos. Se ele quebrou uma ordem divina, aquela guerra não era dele, aquela guerra era de Deus. Deus mandou ele guerrear. Deus chamou ele e falou para ele ir para a guerra. Por que que ele tinha que tomar uma decisão dessa sozinho? Por que que ele tinha que agir dessa forma? Então, quando Deus chama ali Samuel para falar com Saul, né, ele fala lá no versículo 12, capítulo 15, versículo 12. Depois você vai ler que fala assim, ó, e eis que levantou para si uma coluna. Ou seja, Saul se gloriou, se vangloriou tanto da vitória que ele levantou um monumento em homenagem a si mesmo. Olha só o nível de orgulho que chegou o rei Saul. Além de desobedecer a ordem divina, ficou pensando que ele tinha conquistado a vitória por si mesmo e não Deus que tinha dado a vitória. Então ele começou a gloriar a si mesmo. Quem age assim coloca a sua vontade no lugar de Deus. Então fica aí a aplicação para a nossa vida. Será que nós estamos seguindo a nossa vontade ou estamos seguindo a vontade de Deus? Saul seguiu a sua própria vontade e foi reprovado diante de Deus. Por isso a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, pois ela rouba o lugar da glória de Deus. O que Saul fez foi justamente isso. No lugar de glorificar a Deus pela vitória, ele exaltou a si mesmo. A insolência e a arrogância de Saul revelam a tentativa dele de se impor no lugar de Deus. Ele queria ser melhor do que Deus. Era como se as regras da guerra fossem dele, esquecendo-se de que Deus não dá a sua glória a ninguém. Um dos lemas da reforma, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Somente Deus é digno de toda a honra, de toda a glória. O ser humano não é nada. Saul não era nada, ele não tinha que se gloriar, ele não tinha que tomar uma decisão dessa sozinho. Ele tinha que obedecer a Deus, obedecer à ordem divina. Lutero estava certo quando disse, diante da palavra, eu é que tenho que me render. Nenhum de nós jamais pode e deve querer impor a nossa vontade perante as ordens do Senhor. O pecado de Adão e Eva foi um pecado de desobediência de uma ordem divina. O pecado de Saul, desobediência de uma ordem divina. E o que Lutero vai dizer aqui é justamente nisso. Se Deus deixou ali as suas ordens, quando nós desobedecemos, nós estamos pecando contra Deus. Amém? Chegamos no terceiro tópico. Eu estou vendo aqui que essa aula vai ficar bem longa, mas eu estou me esforçando para trazer o melhor conteúdo. Então, segura aí, vamos até o final comigo, né? Se você for até o final comigo, tenho certeza que você vai aprender bastante. Porque assim, eu tenho aprendido, tenho aplicado na minha vida e tem sido uma benção. Então vamos lá, continuando aqui o tópico 3, né, vamos falar as características desse rei, né, um líder sem critérios. Quais são esses critérios que ele não tem? Primeiro, ele não sabia esperar. E é aqui que eu quero que você tome um pouco de cuidado na hora de ministrar a aula, porque aqui o escritor da revista resolveu abordar o capítulo 13. Não é mais o capítulo 15. Não é a guerra contra os amalequitas, mas é a guerra contra os filisteus lá no capítulo 13. Então vamos ver o que está dizendo aqui. Uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era sua impaciência. Ele não sabia esperar. Por quê? Porque Samuel, lá no capítulo 10, versículo 8, deu uma ordem para ele. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas.
Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. 1 Samuel 10, 8. Está bem claro aqui que ele tinha uma ordem a ser seguida. Toda vez que um rei fosse guerrear lá em Israel, ele tinha que procurar o sacerdote, porque ele governava de acordo com as diretrizes do sacerdote ou do profeta que estava dando ordens. Então o rei, ele só ia para a guerra se ele primeiro soubesse a vontade de Deus, recebesse a bênção de Deus para conquistar a vitória. Infelizmente, o rei de Israel não fez. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. 1 Samuel 13, 9. Aqui entra uma questão que muitos teólogos divergem um pouco. Porque se você observar o texto do capítulo 13, diz que ele esperou. Capítulo 13, versículo 8. E esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então parece que de fato Saul esperou. O fato dele ser um rei impaciente pode ser abordado nessa seguinte questão, de que ele recebeu a ordem, ele esperou 7 dias, mas ele deveria esperar mais porque Samuel falou que ia. Ele deveria esperar mais. Tem gente que diz que não. Não, Saul tinha razão porque ele esperou 7 dias. O texto diz que ele esperou, então a gente tem que concordar aqui. Porém, Samuel não chegou, o povo começou a dispersar, ele resolveu fazer o próprio sacrifício. Ele mesmo foi lá e fez o sacrifício. E aí, lembrando lá do capítulo 7, Samuel fez um sacrifício, colocou tudo diante de Deus, foi para a guerra e conquistou a vitória. Saul não era rei ainda, Samuel estava agindo como juiz. Foi para a guerra e conquistou a vitória. Por quê? Porque quem dá a vitória é Deus. Quem dá a vitória é Deus e não é o homem que conquista a vitória. Saul estava preocupado porque o seu exército começou a dispersar. Se você ler o capítulo 13, vai ver que ele tinha 3 mil homens. No versículo 2, fala que ele tinha 3 mil homens, corrigindo, né? Então Saul escolheu para si 3 mil homens e aí dividiu, né, 2 mil numa região e 1.000 em outra. E quando você vai lá para frente, no versículo... Eu esqueci agora o versículo, estou procurando aqui, não estou achando. Mas diz que ele tinha 600 homens. E aí, se alguém achar aí depois o versículo, coloca nos comentários. Mas é no próprio capítulo 13. Ele diz que ele tinha 600 homens. Então ele perdeu 80% do seu exército, por causa da demora de Samuel. E aí ele resolveu fazer o sacrifício com medo do povo, dos outros 600 ir embora. O que isso mostra? Falta de fé em Deus, porque ele deveria entender que quem dá a vitória é o Senhor, não importa quantos tem no exército. Se lembrar de textos anteriores, tanto na época de Moisés, quanto na época dos juízes, várias vezes Deus deu a vitória com poucos homens. Lá Gideão não foi somente 300 e Deus não deu a vitória? Por que ele estava preocupado? Ele tinha o dobro de Gideão, tinha 600. Então ele deveria lembrar do que Deus já tinha feito no passado e confiar que Deus daria a vitória, independente do número de pessoas que estava para guerrear. Então a sua falha ali, né, não foi nem necessariamente a questão dele oferecer o sacrifício sem ser sacerdote. A gente bate muito nessa tecla, não, porque Saul ofereceu o sacrifício mesmo ele não sendo sacerdote, isso foi errado e tudo mais. Só que se a gente olhar para Elias, por exemplo, Elias ofereceu um holocausto e também não era sacerdote. Elias, em outra situação, em outro contexto, Elias também não era sacerdote e mesmo assim Elias foi lá e ofereceu um holocausto. Então, se a gente for pensar por esse ângulo, o erro dele não foi o sacrifício em si, porque ele não era sacerdote. O erro foi porque ele não esperou o profeta para receber a bênção de Deus. O escritor da revista acertou em cheio aqui, acertou em cheio. Ele não confiou que Deus poderia dar a vitória, ficou preocupado com o exército que estava se dispersando.
Isso foi o erro e aqui mostrou a fraqueza dele como líder, como um rei segundo a vontade de Deus, e aí ele foi reprovado. Na obra de Deus é preciso ter a capacidade de esperar e confiar em Deus. Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Então Deus age no momento certo em nosso favor, esperemos no Senhor. Quantas e quantas vezes nós tomamos uma decisão por nós mesmos, sem esperar Deus dar a resposta, achando, não, já que Deus não está dando a resposta, eu vou lá e vou fazer sozinho, eu vou agir sozinho, sem a bênção de Deus. E a gente acaba quebrando a cara, como aconteceu com Saul. 3.2, Saul, o rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado de não atender à voz de Deus. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. 1 Samuel 13:13. Fica bem claro aqui que se ele tivesse obedecido, Deus teria abençoado, mas como ele não obedeceu, Deus reprovou o seu reinado e tirou a dinastia dele. Foram muitas características que marcaram a rebelião de Saul. Irreverência com a ordem de Deus, voto tolo, infidelidade na guerra contra os amalequitas e desobediência às palavras do Senhor. Isso aqui eu não posso explorar muito aqui, porque senão vai ficar muito longa a aula, mas leia o capítulo 13, 14 e 15. Ele faz um voto muito tolo lá, tanto depois ele quer matar até o filho dele, Jonatas, porque essa questão do mel lá, que Jonatas comeu, que não era para comer, deixou o povo com fome, né? O povo foi guerrear e ele falou para ninguém comer e tal, um jejum, e o povo foi guerrear com fome, né? Muitos morreram por causa disso. Então ele errou em várias situações mesmo. Então assim Deus rejeitou Saul, rejeitou ele como rei, como líder, porque ele realmente foi um líder muito fraco. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, que nós possamos colocar em prática a sua palavra, que nós possamos amar o próximo, que nós possamos obedecer a Deus de forma irrestrita, né? Que Deus possa, assim, que nós possamos, diante de Deus, olhar para esse exemplo de Saul e ver onde ele errou, para que nós possamos não errar, não praticar o mesmo erro que ele praticou, né? Ficou preocupado com coisas mínimas, com coisas ínfimas, em se vangloriar e esqueceu de glorificar a Deus. Era isso que ele deveria fazer, né? Obedecer ali aquele profeta e sacerdote que representava Deus ali na vida dele e obedecer isso de forma irrestrita. É uma ordem divina, que seja feito assim e ponto final. E não tomar decisões pela sua própria vontade. Conclusão, o que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. Sucesso no ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa do Deus da palavra. Assim Salomão escreveu, é melhor o fim das coisas do que o princípio. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Aqui a gente não está falando, o escritor da revista colocou a questão do ministério, alguém que está no ministério, mas isso aqui aplica para todos os crentes, para todos os salvos. Você quer ter sucesso na tua vida espiritual, na tua carreira, em tudo na tua vida? Seja obediente. Seja uma pessoa obediente a Deus, obediente à sua liderança na igreja, obediente à sua liderança no seu trabalho. Onde você estiver, obedeça a sua liderança. Se você discorda de alguma coisa, chame no canto, converse. Olha, eu discordo disso. Será que a gente não pode mudar, modificar? Tenta conversar, mas não seja uma pessoa rebelde em nenhuma esfera da sua vida, porque se você for obediente, Deus vai te abençoar em todos os aspectos. Amém? A gente chega aqui no final, temos aqui as perguntas da lição, né? As perguntas estão certas aqui. Uma vez a gente errou as perguntas, mas depois a gente ajustou o slide, tá tudo certinho aqui. Então eu encerro aqui essa aula. Peço perdão se eu tiver demorado muito, mas
eu procurei trazer aqui o melhor conteúdo para que você possa se preparar melhor se você for professor da EBD para ministrar uma aula de excelência. E se você for aluno, quer aprender mais, continue acompanhando o canal da EBD em Foco, nós temos muito conteúdo aqui para você. Acesse o site agora, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. A paz do Senhor, até a próxima aula.